Então, começando mais um Vivência entre o Céu e a Terra, uma energia já bem elevada. A gente agradece mais uma vez pela nossa união, pela nossa presença, pela nossa entrega em trazer tudo aquilo que está no nosso coração. Eu sinto de trazer um tema, uma reflexão bem pessoal, bem profunda, né? Para que a gente possa, com toda a verdade, olhar se há negações dentro da gente, para que a gente possa ver que é somente olhando que a gente consegue, de alguma forma, cuidar com mais amor. E o assunto que me vem desde ontem é um assunto referente à Matrix, onde eu me questionei o que seria Matrix e eu gostaria que todo mundo também se questionasse o que é a Matrix para você, o que é isso, o que isso representa na sua vida. A Matrix, no meu entender, no meu sentir, ela é parte da dualidade, assim como a sombra. Eu não consigo negar a existência dela, assim como eu não luto também com essa existência. Eu apenas compreendo nas camadas mais profundas para entender o funcionamento e atuar da melhor forma possível. Porque durante um certo tempo eu percebi que eu colocava a Matrix ali como uma vilã, assim como eu sempre coloquei a sombra. Não posso ter sombra, a culpa é da Matrix, tudo isso é um jogo, quero estar fora e me coloco numa outra posição. Será que esse é o caminho? Ao meu ver, no meu sentir, eu só estava negando vários desejos, várias vontades e colocando a culpa disso como uma sombra, como um grande vilão na minha vida. E me vem muito convite de trazer a inteireza, não viver em parcialidade, viver sim em totalidade, admitindo que existe e faz parte do humano, do ser, né? Nós somos várias coisas que são conduzidas, né, dentro desse aspecto sombra, dentro desse aspecto Matrix que a gente coloca. Eu acho que a grande potência nossa é a gente entender e mergulhar nessa profundeza, entrar nessa matrix e trazer a luz com total força. Mas não negar que ela existe, não colocar ela de lado para que a gente não confunda com negação das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que a gente quer para nossa vida. Então, esse é o meu convite de reflexão para cada um, que eu sinto muito forte dentro de mim e que tem me auxiliado a chegar ao amor no final de tudo. Que é quando eu paro de negar, é que eu consigo olhar com mais amor, com mais profundeza. É isso. Nossa, cara, é muito profundo e pertinente com muita coisa que a gente está sentindo e até com o trabalho que a gente vem trazendo também lá no Verdades, né, Aninha? E que quando a gente tem esse olhar, a gente sai do olhar da vítima, né? É exatamente isso a Luzia colocou, ó, chega de desculpas, bora assumir nossa responsabilidade de ser autêntico. Porque daí a gente sai justamente do olhar da vítima, eu sou vítima da Matrix, eu sou vítima do sistema, isso eu.
e a gente assume a responsabilidade pelas nossas próprias criações. Então, tudo isso que está aqui é criação nossa. Nada mais é do que nós aqui, junto com outras consciências, criamos tudo isso para nos experienciarmos aqui. Criamos esses muitos aspectos. E a tendência, e é também criação desse sistema, essa polarização, essa dualidade que coloca, e esse separatismo que coloca as coisas como boa e má, sombra e luz. E seguindo essa tendência, esse olhar de separação, a gente foi entendendo nós que só a luz era um caminho de iluminado e que a sombra era tudo de ruim, tudo de mal. Mas a própria sombra só existe por permissão da luz, como um aspecto da luz que se experiencia também. Então, onde está exatamente o erro? Se eu criei, se eu fiz isso e eu sustentei esse sistema por milênios, então por que eu agora me sinto uma vítima dele, me sinto presa nessas tramas, né, da ilusão e não consigo me livrar deles? Não consigo porque acredito não conseguir. Porque no momento que me coloco na consciência como senhora de mim mesma e faço novas escolhas, eu vou redesenhando o caminho. E ainda estamos aqui inseridos na Matrix. Nosso corpo vive a Matrix dessa forma, né? Que é esse nome dado para esse sistema dual que se formou aqui nessa grande. Mãe Maria acabou de falar nesse teatro, nessa peça de teatro da vida, e que a gente tende a chamar esse sistema todo organizado aqui de Matrix. Mas liberdade é sair fora, erradicar, ou é se colocar fora dele, ainda aqui vivendo nele? Porque a experiência é viver nele. E daí a gente, quando olha para esses aspectos de sombra, a gente tem dois aspectos para ser visto. O primeiro, e o que todos nós fazíamos até aqui, é o da sombra como erro, como problema, como uma parte nossa que sim, que nós temos que olhar, que nós temos que encarar, que nós temos que ver com verdade, porém, para que arranquemos fora, para que erradiquemos de nós, nos livremos dela para sermos a perfeição, luz, aquela imaginada por nós. E hoje, nesse caminhar, a gente vai percebendo que o outro aspecto é o real, é olhar para a sombra, como a Ká trouxe, assumir a sombra, mas integrando em nós, ela faz parte de mim, ela é o que eu sou também. Eu posso não gostar, ok? Porque eu tenho o direito às minhas escolhas pessoais. Mas uma vez que eu olho, que eu aceito que aquilo existe, que eu acolho, eu posso escolher fazer de outra forma. É como a velha história da pessoa que a gente não gosta de estar perto. Numa velha energia, a gente se obrigaria a ficar. Numa velha energia do espiritualismo, da espiritualidade, mas como a gente estava vivendo até um pouco. A gente se obrigaria a ficar perto porque a gente tem que amar sobre todas as coisas. Hoje a gente se permite olhar, perceber que aquela energia não condiz com a minha, não vibra com a minha, perceber aonde em mim ainda ressoa, para que eu possa olhar para isso também, mas eu posso escolher me afastar. E nessa escolha de me afastar, eu coloco respeito e eu coloco amor, porque eu deixo de julgar aquela pessoa pela ação dela e eu passo a permitir, a compreender que ela é um outro ser se experienciando. Eu permito que ela se experiencie como a escolha dela,
assim como a minha é permitido a minha, e eu respeito a sua escolha. Então, aquilo que era visto como fuga antes, muitas vezes, pode ser respeito e consideração pela experiência do outro, olhando por esse aspecto, né? Fugir das sombras também é uma fuga, né? Mas olhando por esse aspecto de que eu não preciso me impor aquilo que está brigando com a minha energia, desde que eu tenha consciência que em mim aquilo existe. Porque só existe, porque só está brigando porque a minha energia é ressonante com aquilo. Então a gente precisa ter essa consciência, mas em respeito a mim e ao outro, hoje eu posso escolher amar o ser, o indivíduo, a outra presença divina que se manifesta ali, sem necessariamente conviver com ela. Então é importante que a gente se lembre que acolher as sombras não é para que a gente arranque-as de nós. Para a velha, até falei com o Adriano hoje mais cedo, a velha ideia que a gente tinha de sombras, né, de cura, de hoje é para sabermos que, porque enquanto a gente está nesse olhar de que eu tenho que curar, eu tenho que mudar, é cansativo, é desgastante, que é diferente da energia de acolher, de aceitar aquilo que é nosso, aquilo que está em nós, mas todos os dias ter consciência de que está lá, mas todos os dias fazer essa nova escolha. Ter essa saber que sendo dona do meu livre-arbítrio, sendo livre na minha consciência, estando além desse sistema que me prende, o que eu escolho para mim hoje? Quais as escolhas que eu faço? E, na verdade, se trata de revelar, né? De nos revelarmos. E a sombra, ela não é inimiga, ela é reveladora, né? Ela mostra aspectos nossos, camadas nossos. E a inteireza, ela nasce justamente dessa harmonia, né? Das nossas faces, das nossas camadas, das polaridades, né? A harmonia entre a luz e a sombra, né? Que são só polaridades da mesma energia, do visível e do invisível, do dentro e fora, né? Então, a sombra, ela revela muita coisa da gente, para que a gente possa justamente cada vez mais se reconhecer e ficar inteiro, né? Aceitando tudo que a gente é. Porque o amor é o aceitar, né? Amor não é preferir nem gostar, é aceitar tudo que somos. Então, a sombra, ela é nossa amiga nesse sentido, de revelar as nossas partes, né? E tudo é campo de aprendizado, né? Desse sistema que a gente está. Então, quando a gente começa a ver dessa forma, através dos olhos do amor, o que antes a gente chamava de sombra, né? E trazer, através da nossa presença, do nosso acolhimento, do não julgamento, esse olhar amoroso, tudo vai se revelando dentro da gente, né? E a gente vai se sentindo mais livre, mais em paz, mais compreensivo com a gente, com o outro. A gente passa a ter um olhar diferente a partir de nós mesmos para o mundo, né? Então, o que o outro faz que me desagrada, eu já vejo de uma outra forma, né? Eu vejo que ele está ali no processo dele, ainda se reconhecendo, mas que ali na minha frente está um ser divino como eu também sou. Então, é muito legal a gente começar a ver dessa forma, né?
as revelações que estão dentro da gente mesmo, que não tenhamos mais medo de sentir, de ver, né? Eu acho que é por aí. Me vem forte a palavra alquimia, né? Me vem como uma tradução que somos velhos alquimistas. Uhum. E em seguida me vem um questionamento: por que não usar este conhecimento, essa alquimia, para transformar, para transcender em energia livre? Como eles diz, né? Já criamos, nós estamos negando algo que criamos. E agora a gente já tem um manual, a gente já sabe, já sabemos quem somos, sabemos que somos esses alquimistas e podemos escolher transcender toda essa energia que criamos em um determinado momento. É uma energia forte, sim, é fato, é forte, é uma energia densa quando a gente se trata do planeta. É uma energia que domina, que está dentro da gente, mas que a gente já sabe que ela existe, que a gente tem total capacitação para transformar e para alterar toda essa grade que a gente mesmo criou lá atrás. Então, me veio muito forte a escolha da luz mesmo, do amor, agora para alquimizar todas essas densidades e equilibrar essa dualidade que a gente vive aqui dentro. Então, o amor ele sempre vai ser uma bela alternativa, a alternativa mais viável e coerente que a gente tem nas nossas mãos. Basta a gente determinar aquilo que realmente nos faz bem e determinar colocar isso em ação, reconhecer, trazer o acolhimento, trazer a compaixão, compaixão em tudo, tudo, pela torcida de futebol, pela política, por todos os pontos que estão em extremidade. É trazer a compaixão e o amor, porque se a gente tentar ser um pouquinho rígido, que seja, essa energia só vai ganhar potência na outra extremidade. Então é com a alquimia do amor, colocando compaixão, é colocando afeto, amor nas nossas ações, que a gente consegue alterar num nível muito maior do que a gente pode imaginar. Não é só alterar no nosso interno, a gente altera nesse nível planetário que a gente vê com os nossos olhos e que a gente não consegue negar a dor que existe ao ver ainda tanta violência, tanto distrato, tanta gente dormindo desacordado ainda. Então, vamos colocar um pouquinho que seja, em ação nos nossos pensamentos, no nosso coração, de forma livre, de forma aberta, para que a gente consiga desobstruir em todas as camadas essa densidade. Lembrando novamente, somos alquimistas, agora Essa, alquimistas do amor. essa palavra para mim, É, pode falar. alquimista, não só por causa da nossa Ana aqui, que é alquimista, mas ela tem soado muito. Eu acho que é exatamente porque a palavra
curar, tirar, limpar, até transformar não faz mais tanto sentido para mim, que essa alquimizar traz a coerência de campo que a gente tem sentido com aquilo que a gente vai experienciando, porque a alquimia ela soma elementos para criar um terceiro, e isso é que talvez é o que a gente precise nesse momento. E enquanto a Cá falava, vem muito forte para mim também o quanto a gente precisa olhar para tudo isso, para que a gente compreenda o quanto a gente ainda sustenta de separação em nós, nos nossos campos e por consequência nos campos, né, em que a gente influencia nesse campo do coletivo. Olhem, outro dia eu ouvi, não lembro aonde, mas isso ressoou bem muito forte para mim, porque quebra muito dos nossos paradigmas, que até o próprio fato de nós nos mencionarmos trabalhadores da luz é uma separação que a gente está fazendo. É alimentar essa dualidade de força, de que uma coisa serve e a outra não serve, de que a luz quer de toda forma, se levanta em espada para combater a sombra. Será que essa é a ideia mesmo do Pai Maior? O combate? Será que não é só abraçar, acolher, para que pouco a pouco cada um que vive em sombra vá se lembrando de quem é e retornando? Será que a própria ideia dos arcanjos guerreiros não foi um arquétipo que se desenvolveu a partir desse sistema humano e que nos faz ver assim como a necessidade de lutar, quando na verdade seria muito mais aceitar e acolher? Só para deixar aí a interrogação para vocês. Boa noite, Rosinha. Boa noite. Hoje hoje de manhã eu escolhi estar atenta à minha respiração e percebi que a maior parte do tempo eu não o faço. E quando faço esse exercício, tudo à volta fica diferente. Quando eu decido estar atenta à forma como eu respiro, os meus pensamentos, aquilo que eu olho, aquilo que eu sinto, é como se transformasse. Porque quando isso acontece, nós ficamos muito mais presentes em nós. E quando ficamos muito mais presentes em nós, olhamos para tudo à nossa volta e para todos que estão à nossa volta por um olhar diferente. Quando não estamos assim tão presentes, é muito mais fácil darmos asas a todos os pensamentos e a todos os conceitos que já existem ou que já existiam antes. Então, quando nós treinamos e fazemos por estar mais presentes em nós, também tudo aquilo que nós olhamos fica como se fosse um espelho daquilo que nós estamos a fazer. E hoje mesmo, durante o dia,
eu vi várias situações dessas a acontecer. E há pouco, quando cheguei a casa e estava já sozinha, revisitei cada um desses momentos, olhei para o espelho e disse obrigada ao meu eu por hoje ter escolhido estar mais presente e estar mais consciente daquilo que estava a olhar. E nós não nos podemos esquecer, tal como vocês partilharam tão bem e de uma forma tão real. E eu, é claro que amei a palavra alquimista. É uma palavra que para mim tem um sentido, tal como para vós, assim, muito, mas mesmo muito especial. E nós não nos podemos esquecer que é muito importante, nós temos falado sempre muito nisso, que é muito importante nós acolhermos as nossas sombras. Elas fazem parte de nós. E só assim nós podemos nos sentir mais inteiros com tudo aquilo que nós olhamos em nós. E tal como disse a Elis, nós esperarmos que tudo seja perfeito na luz, então nós vamos deixar de ver, na verdade, tudo aquilo que existe e tudo aquilo que somos. Porque é e foi e será quando nós aceitamos as nossas sombras e tudo aquilo que existe através de nós e em nós, nós podemos sentir e viver de uma forma diferente. E nós não nos podemos esquecer que a forma como olhamos para elas, a forma como as aceitamos, a forma como as abraçamos, a forma como conversamos com elas, faz-las sentir incluídas e parte de nós. E tudo e todos, quando se sentem incluídos e quando se sentem vistos, ficam diferentes, ficam de forma diferente na nossa vida. Porque quando nós não escutamos, quando nós não olhamos a alguém que precisa de ser visto, esse alguém terá tendência para ficar pior ainda do que aquilo que nós já olhamos. Mas se nós escutarmos, se nós olharmos, se nós aceitarmos, se nós olharmos por uma perspectiva diferente, se calhar aquilo que era tão intenso deixa de ter essa intensidade e passa a sentir-se acolhido. E quando na prática do dia a dia nós fazemos isso, nós conseguimos ver a diferença dos acontecimentos à nossa volta. E eu fico muito feliz por hoje nós estarmos a falar sobre isso, estarmos a trazer até aqui este tema, que é algo tão importante para todos nós. E muito mais é quando é partilhado. Como nós já dissemos, quando algo é partilhado, torna-se muito maior. E eu agradeço por isso.
Também agradeço, Rosina. Agradeço demais. Eu acho que é o sentido da compaixão, né? A gente olhar e acolher. Essa é a verdadeira compaixão, empatia. Entender que tempos atrás, acho que a Flávia colocou, né? Flávia não, a Cris colocou. Há Já ia falar poucos isso. estávamos na Matrix. É a mesma coisa, pouco estávamos aí mergulhados em, em sombras, que eu falo que são as sombras mais visíveis, superficiais, né? Aquilo que muitos conseguem ver. Hoje eu não acredito que estejamos fora, porque estamos humanos, dessas sombras, porque as sombras e a Matrix elas estão em camadas, né? Camadas superficiais, camadas medianas, camadas mais profundas, mas sempre em camadas. Eu acho que sempre vai ter uma camada, né? Então, o que a gente traz hoje, a gente pode entender como uma verdade absoluta, mas daqui a pouco a gente vai ver que não é. Essa verdade absoluta, ela também estava com muitas sombras ocultas. E assim a gente passa para um outro nível. E de repente a gente acha que de novo estamos no ápice. E cada momento é o nosso ápice, que deve ser vivido com total presença e amor, mas sempre abertos a saber que sempre haverá um novo degrau para a gente subir, subir, subir. E compreender que tem gente que ainda está no primeiro degrau, que ainda nem chegou nessa parte de subida. Só está caminhando, seguindo, às vezes dando voltas em círculos, ainda não encontrou um caminho para uma subida, para um encontro maior com o seu próprio ser, com a sua própria essência. Então, é a gente ter esse olhar de amor realmente com o próximo, independente das ações dele. É ruim, a gente reconhece, não é se tornar passivo com violência, com agressão, mas é a gente ter esse ato que a Rosinha trouxe de respirar fundo, respirar cada vez mais fundo para que a gente tome nossa consciência, para que a gente permita a nossa consciência entrar no comando, para que ela esteja completamente alinhada com o nosso coração, para que a gente possa entregar uma forma diferente qualquer ação que a gente discorde, para que a gente consiga colocar um pouquinho mais de lucidez, mostrando um caminho. Isso que a Cris trouxe também me fez ter a mesma reflexão de que mas é justamente isso. Até ontem nós estávamos ali mais atrás, totalmente afundados em tudo isso, nem sabíamos que isso existia. A gente só conhecia outro aspecto, né? E hoje a gente está aqui, mas como a Ká trouxe, a gente vai subindo degrau por degrau, experienciando profundamente cada degrau, absorvendo a verdade de cada aspecto que a gente chega, mas ainda honrando e amando todos os degraus que vieram antes, todos os nossos aspectos que existiram antes, tudo aquilo que foi necessário, porque só é possível a gente estar aqui porque passou por lá. Quem seríamos nós sem a nossa história? A gente não teria absorvido tudo isso se a gente não tivesse vivido cada uma daquelas experiências. Então, nós só somos o que somos porque passamos. Então, é justamente isso quando a gente fala de acolher,
é também não julgar mais aquilo que ontem para nós era uma verdade. Não achar que houve erro, mas achar que cada momento nós tivemos aquilo que era possível, que a nossa consciência abraçava, como os que estão lá, né, agora, em cada momento. E por isso mesmo, esse olhar nos faz ter essa atitude mais amorosa com quem vem nesses muitos outros degraus e também naqueles que estão nos degraus bem mais à frente. Porque a gente sabe que todos estamos galgando esses caminhos, esses degraus juntos, cada um no seu tempo, do seu jeito, na sua compreensão, da sua escolha. Mas só tem um destino final. E isso que é, talvez o amor se traduza assim mesmo. É nesse destino final de que todos chegamos, independente das escolhas que a gente faça pelo caminho. Queria também agradecer a essa frequência que tá tão maravilhosa, que consegue trazer uma leveza e um amor, uma energia para algo que poderia não ser tão bem recepcionado, né, ao nosso sentir. E não é fácil a gente falar sobre sombras, sobre matrix, é algo que cai muito em distorção, cai muito em resistência, cai muito em julgamento. Então, quando a gente coloca esses detalhes, são tão essenciais. Obrigada pela frequência que está realmente tomando conta. Foi uma bênção hoje que nos direcionou para essa frequência É, linda mesmo. foi. Esse violino maravilhoso. E tudo são expressões do amor, né? Uhum. Tudo que a gente conversa são expressões do amor. Então, tudo é o amor, né? Uhum. Pegando aqui Nesse na tudo é um última parte, desculpa, cá. Pegando aqui Imagina. na última parte que a Cá estava a trazer, eu também estava aqui embalada pela frequência e queria só partilhar algo que quando nós começamos a olhar para essas nossas sombras, quando nós começamos a olhá-las bem de perto, o mais curioso é que elas deixam de nos trazer mal-estar, deixam-nos de trazer incômodo, elas trazem-nos leveza. Porque finalmente nós olhamos para elas. E quando nós olhamos para elas durante algum tempo, elas existiram vestidas de medos, de alguns medos. Essas sombras, elas assumiam alguns papéis de medos nossos. Mas no momento em que nós as olhamos, no momento em que nós as reconhecemos, esses papéis deixam de ter razão de existir. E então nós começamos a sentir leveza por nos conhecermos a nós mesmos, assim, numa profundidade diferente. E tal como esta frequência nos embala, é como se nós entrássemos mais e mais e mais e mais dentro de nós, na medida em que nós vamos olhando, reconhecendo e aceitando todas essas nossas partes. É uma viagem que às vezes
traz desafios, mas é uma escolha muito, muito, muito boa fazer essa viagem. Conhecer tudo em nós, tudo. É incrível. Verdade pura. O saldo é Ninguém vai, positivo. sim. Ninguém vai querer compartilhar hoje, trazer É uma quando palavra. você escolhe se conhecer, né? Quando você começa você olha o que está na sua volta, mas o principal é você olhar para aquilo que está na sua volta, o que está na sua volta toca em você. Aonde está tocando? Para o que você tem que olhar? Eu acho que é sobre isso, assim, até muito pouco tempo, assim, eu queria era me livrar de todas as sombras, eu não queria saber. Eu queria ser boazinha, querida, legal, e quem nunca? E, e, e olhar de frente para aquilo que você sabe que você consegue enxergar que não é legal em você, é um desafio e faz parte do processo de crescimento. Então, eu estou nessa, de olhar para aquilo que dói, que precisa ser visto, precisa ser modificado, precisa ser lapidado. E estou tentando olhar para tudo isso com amor, né? Amor, consciente daquilo que sou. Nem sempre eu sinto, sou luz, às vezes eu sinto que eu sou só sombra também. Mas tentando acolher cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais. Sem pressa, né, de ter que chegar a algum lugar ou tentar vivenciar mesmo uma situação de cada vez, assim, tentar saborear mesmo cada situação, né? As suas seus lados, seus ritmos, as suas polaridades, suas dualidades, né? Ou tentar saborear todos os lados, assim, para aprender mesmo, né? Para fazer isso a cada dia, se incorporar mais e mais naquilo que somos. Fazer E só um comentário. Oh, pode concluir, não, Elis. Que só ia falar que isso que ela falou, né? Que tem dias que a gente só quer estar na sombra mesmo agora. E que coisa boa que tem a sombra lá, que a gente corre para lá e fica lá. Porque tem opostos que a gente valoriza. Por exemplo, se eu sou extremamente disciplinada, muitas vezes eu sou rígida e controladora comigo mesmo. Por outro lado, a minha sombra é a indisciplina e ela me deixa mais espontânea, né? Nesse sentido que eu digo, que bom que a gente pode abraçá-las, porque a gente tem para onde correr e é o que tu trouxe, Flávia. Tudo tem o seu aspecto bom, né? Não tem só sombra, não é só ruim, luz não é só luz. E é isso. Vai, Adriano. ouvindo vocês falarem, daí me lembrei de um livro que foi, acho, um dos primeiros, assim, que eu me interessei pela figura do Jesus, sem conhecer, que, não sei se vocês já viram, chama Judas e Jesus.
duas faces de uma única revelação. E é interessante, na época que surgiu esse livro, para não ir muito a fundo, assim, não sair muito do que vocês já trouxeram, só dentro do que a gente ouviu tantas vezes, né, essa figura do Judas, mas pegar, não sei quem viu essa série Chosen, né, a forma que aborda ali mais humanizada, assim, a figura do Judas e Jesus, e aí se pensar de uma forma simbólica, a forma que Jesus trata a figura, se fosse um aspecto dele, como se fosse uma consciência, né? O Cristo como a consciência da unidade e os apóstolos fossem aspectos dele. E aí o Judas ele tá ali sempre tentando esse ideal, uma perfeição, né? Tipo, ele exige do Jesus um papel que ele entende que seria o correto. E a sombra na gente é sempre um aspecto na gente que tem certeza absoluta e não considera essas duas possibilidades, né? Como se fosse assim, escolha ou dia ou noite, né? Mas não é possível, a gente vive essa realidade que é equilibrada entre dia e noite. Então, tem vários aspectos ali que é um pouco assim, que acho que já trouxeram aí da rigidez ou da exclusividade, né? Seja ela somos trabalhadores da luz ou fora da Matrix, ou aqueles estão perdidos na Matrix, a gente está sempre tomando um lado e aí não considera esse todo ali, né? Então, isso é meio que sem fim, né? Cada momento a gente pode estar vivendo essa experiência, né? Se a gente está conseguindo observar e ao mesmo tempo vivenciar ela sem rejeitar e também sem tomar só um lado, um partido, assim, né? Então, foi muito bom, assim, a reflexão que vocês trouxeram, a frequência é muito linda mesmo. Colocou nesse estado, assim, né, de conseguir contemplar luz e sombra não como esse oposto, assim, como um conflito, né, como se fosse a perna direita e esquerda, as duas são essenciais, assim, mão direita e esquerda. É isso. Gratidão, hein? A gente que agradece por compartilhar. Nossa, interessante, me interessei por esse livro, né? Chama atenção, Judas e Jesus. É, Bem, depois eu ponho deve ser ali bem para interessante. Isso. Tem lá põe no no grupo lá grupo pra para gente capa, né? Uhum. A gente interessar, sentir, ler, pelo menos ver o Sim, rascunho. sim. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Flávia, também por contribuição incrível. A gente vai olhando para muitos aspectos, né? A partir disso, cada um consegue ver um. Talvez sejamos todos apóstolos da energia crística, né? Olhando para muitos aspectos, né? Como o The Chosen mostra lá e faz a gente ter essa clareza, né? Que os apóstolos, na verdade, eram esses muitos aspectos do eu humano de Jesus, tanto que cada um tem uma característica acentuada, né? E, nós somos todo, nós somos tudo, né? Então, Maravilhoso. e talvez essa questão de olhar a luz e a sombra, quando você acolhe os dois, é a unicidade, né? Eu imagino que a unicidade seja isso, né? É você transitar nos dois aspectos, em qualquer sentido de polaridade, e, e você ficar numa neutralidade, você conseguir estar numa neutralidade, tanto quanto está num aspecto que para você é ótimo, muito bom,
e você está neutro naquilo, e tanto o oposto também, quando você está numa situação desafiadora, você também conseguir ficar neutro. Eu entendo assim a unicidade, assim, eu não consigo sentir isso ainda, assim, né? Mas eu sei que tem gente que já sente, que já está, né? E eu acho que é essa uma busca, né? Não sei se é a certa, a errada, mas eu imagino assim que deve ser gostoso, né? Estar num sentir desse, assim, de neutralidade, de você não se abalar ou não se você excitar demais, nem se deixar abalar, né, pelas situações que surgem. Eu acho que a gente já acessa esses momentos de neutralidade. Eu acho que a dificuldade para a Meu gente no Deus. momento é manter. Você ia falar isso, Elisa? E eu Hoje tu também. tá. Eu vou deixar tu me canalizar aí, que tá. Tá no campo, Aliás, tá no campo. eu ia dizer à Flávia que depois de ouvir a partilha dela, eu não podia não deixar de lhe dizer que ela já sente, que É, ela sente. exato. Exato. A gente a Talvez gente se estar mais coloca num atenta. patamar distante. Eu penso que É que algo também importante, Flávia, não é só o estar mais atento, mas sim também não atribuir essa sensação ou esse sentimento só a alguém que o conseguirá fazer. Porque todos nós, o sentimos quando escolhemos. Não existe ninguém que não sinta ambas as partes. E não existe ninguém que não tenha os vários momentos. É algo a que não é preciso colocarmos tanto essa força, tanto esse foco, porque todos nós, se não voltamos a estar a fazer algo outra vez da mesma forma, e naquele manual que a Cá disse há pouco que nós temos, nós fizemos alguns registros nesse manual. E um dos registros que nós fizemos é que ninguém é mais especial do que ninguém. Então todos nós, sem exceção, sentimos tudo aquilo que nós escolhemos sentir. Eu acrescento que não se dê que não se coloque a neutralidade nesse limiar de lugar absoluto a se atingir e nem se dê essa expectativa para isso, porque de verdade a neutralidade é a consciência que observa. Porque se negar os sentimentos da humanidade é também uma fuga. Muita gente se coloca em neutralidade como fuga da experiência humana. E estar na consciência é também viver a experiência humana, só que não deixar que ela te tire do eixo. Isso é talvez a neutralidade, mas não é não sentir. A alegria vai ser sentida, a dor vai ser sentida, só que logo que sentida, tu retorna ao teu centro harmônico, ao teu equilíbrio, e aquilo não te tira, porque tu olha como uma coisa que tu escolheu. Tu não é mais, como a gente falou no início, vítima de situações. Tu é causa e consequência das tuas escolhas diárias. E a neutralidade é uma dessas consequências. Eu escolho estar no meu centro harmônico. E eu tenho certeza que muitos de nós, o tempo todo, acho que todos nós, o tempo todo, nós temos pelo menos momentos durante o dia. Quantas vezes a gente consegue pensar, ok, não gostei nada disso, mas vou me manter aqui no meu equilíbrio. Vou responder com. Foram grosseiro comigo.
vou responder com gentileza, porque eu escolhi isso, é neutralidade. Não é um lugar que a gente vá para lá e fique que nem Buda, que nem um monge no alto do Tibete, só olhando. É no sentido do alinhamento mesmo aqui, né? Porque como aqui a gente tem emoções, né? A gente sente muito. Então, para mim também, eu entendo dessa forma, que a neutralidade aqui é o alinhamento, é a gente poder dançar, né? Nessas ondas de sentires e de emoções, mas sentir tudo, mas conseguir voltar pro seu eixo, né? Pro seu alinhamento. Porque se não for sentir nada aqui, como? A gente vai ser É, um zumbi, na né? Sim, verdade, a gente está aqui é para sentir mesmo, né? A gente está aqui Justamente. para isso. Mas a gente vai aprendendo a retornar para o nosso eixo, né? Para o nosso centro, para esse porque nosso estado mais senão, pacífico, né? senão a gente De ia ter ser que pedir menos. para parar e descer, né? Pelo menos aqui é assim, né? Não me lembro como é que é de outra maneira, mas aqui Enquanto humana, humanos. né? Estando humanos, essa é a É, eu, neutralidade, né? E eu, a gente tem realmente muitos momentos de neutralidade, e cada vez mais, porque a gente vai aprendendo essa nossa bússola interna, né? Ela vai ficando cada vez mais forte. Então, às vezes, vem as tempestades, né? A gente vai lá, né? Mergulha e se enrola todo na onda, que nem criança, né? Que pega uma onda e se afoga todo. Mas logo a gente vai voltando, cada um tem o seu jeito, né? Seus métodos aí de alinhar essa bússola interna. É interessante. É isso. Porque se a gente parar de se deliciar com uma comida boa, de rir uma risada É, gostosa, né? De sentir o êxtase naqueles momentos maravilhosos, também tem graça, né? Vai ficar ali sim. neutrinho, a experiência para ser vivida. E daí, quando essa neutralidade, esse alinhamento, é o andar sobre as águas, né? Que o mestre fala, né? Para a gente aprender a andar sobre as águas é isso. É a gente tá nesse Verdade. caminho do alinhamento, da neutralidade das nossas emoções, sermos mestres das nossas emoções e não mais sermos conduzidos por ela como antes a gente era, né? Ficava lá afogado lá e demorava um tempão. Agora não, o negócio é mais rápido, né? A gente já está caminhando mais sobre as águas, né? Cada vez mais isso assim será, né? Nessa mentalidade crística, né? É isso. Isso. Reforçar a consciência crística, né? Isso é o É, caminho. É isso, gente. E vamos fazendo juntos. Hum, foi muito gostoso o encontro de hoje. A gente abordou de uma forma tão gostosa, né? uhum, O assunto foi muito sim. legal. Obrigada, Cá, pela inspiração. E eu E a gente, agradeço também pela transformação, pela alquimia na minha Alquimia, inspiração. né? Somos todos Obrigada. alquimistas de nós mesmos, né? Nos lapidando Bom, as pedras preciosas que obrigada. somos. obrigada, meus queridos, pela presença. Obrigada às nossas consciências aqui, Obrigada. Obrigada, nossos mãe. eus e as consciências que estão sempre conosco. Obrigado por virem. Obrigada a Beijos a todos. todos. Obrigada. Bom Boa descanso noite. para todo mundo. Obrigada igualmente, Aninha. Beijo.